Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento, a gente pensa que é só relacionamento de casal, mas hoje vamos falar sobre isso e também relacionamento no trabalho, sobre relacionamento com os pais. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Vera von Sotten. A Vera, que é terapeuta espiritual e escritora, está aqui novamente no nosso podcast. Vera, gratidão por você estar aqui novamente no podcast para a gente falar, né, sobre esse tema hoje. Vamos falar sobre relacionamento, mas não só relacionamento, né, de casal. A gente sabe que relacionamento aí agrega muitas outras coisas, que é no trabalho, relacionamento com os pais. Para a gente iniciar, se apresente para o pessoal de casa. Olá, Nath. Olá, pessoal. Estou muito contente de poder estar aqui. Esse tema relacionamentos é um tema muito importante e muito recorrente no meu consultório. As pessoas trazem, né, as dificuldades, os empecilhos, os bloqueios que eles encontram nos relacionamentos com pais, com filhos, com vizinhos, amorosos, né? Então, esse tema é muito requisitado. Ô Vera, e quais são, assim, as maiores queixas, né? Você falou que o pessoal sempre procura em relação a relacionamento, mas quais são, assim, que o pessoal mais procura? São relacionamentos amorosos, são relacionamento com a família, ou no trabalho, ou todos? Todos. O que o pessoal, assim, mais se queixa em relação ao relacionamento? A questão de lidar com a outra pessoa, seria? Sim, sim, de lidar com outra pessoa e muitas vezes como são tratados, né? Eu percebo dificuldades das pessoas na comunicação. Eu acho que isso é um dos temas principais. As pessoas não são verdadeiras com os outros. E isso a gente percebe porque se você não é verdadeira, não fala a verdade para o seu companheiro, por exemplo, ou para o seu chefe, ou para a sua mãe, a pessoa sente que você não é verdadeira. E sempre vai haver uma dúvida, uma desconfiança, né? E não tem como ter um relacionamento verdadeiro, independentemente do nível, ou seja, do tipo de relacionamento que você tem, ou seja, amoroso ou chefe, funcionário ou familiar, se você não está sendo verdadeiro, não está falando a verdade, está mentindo na realidade. E é muito comum as pessoas mentirem, omitirem, né? Sim. Ô Vera, e como que a gente consegue identificar, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar ou no trabalho, que a gente pode estar repetindo um padrão? Esse é um ponto principal na realidade, da gente tocar. A questão é que muitas vezes ao longo da vida as pessoas repetem histórias, tá? Inclusive dentro dos relacionamentos, né? Que nem aquele caso que eu sempre menciono, né? Do marido que foi traído 4 vezes, casou 4 vezes e foi traído 4 vezes. Aí ele começou a perceber que tinha uma coisa errada, falou, não é possível. Ele falava, meu irmão tá casado com a primeira mulher desde o início, um super relacionamento, né? Então as pessoas repetem. Então eu me lembro de um amigo meu que ele foi casado muitos anos com uma moça que era minha amiga, aí se separou e tipo 2 anos depois ele veio lá em casa apresentar a nova namorada. Quando ela entrou, eu olhei
era igual a outra. A primeira, só que loira, tingida de loira. Então, enquanto a primeira tinha cabelo Sim. escuro, a segunda era xerox, o rosto, só que loira. Né? Então, assim, falante igual, quer dizer, era o mesmo tipo. Né? Então, a gente repete histórias, a gente atrai, né? Porque as histórias de como a gente se relaciona afetivamente, elas, primeiro que a gente traz isso de vidas passadas. E Sim. segundo, dependendo da família de onde você nasce, você adquire a forma como eles lidam com o afetivo. Né? Então, por exemplo, eu já ouvi de clientes que diziam: eu tenho uma grande dificuldade de ser tocada. Por quê? Porque quando ela era criança, ela nunca foi tocada, ou rarissimamente, pelos pais. Eram pessoas mais distantes, mais formais, mais frias. Né? Então, isso você leva para os relacionamentos. Ô, Vera, mas por que que assim, né, a gente consegue identificar alguns padrões, mas você acredita que muitas vezes a gente repete esse padrão por não ter consciência que a gente está num padrão? Mesmo tendo consciência, você repete. Mesmo tendo, a gente Mesmo. repete. A consciência é o primeiro passo para você curar ou resolver uma questão. Né? Por isso que eu digo, todo mundo deveria fazer psicoterapia em algum momento em sua vida. Né? Porque você começa a ganhar consciência do porquê você está nessa situação. Agora, mudar o padrão é o segundo passo. Não necessariamente você consegue isso na psicoterapia. Às vezes sim, às vezes não. Né? Mas eu conheço muitas pessoas, clientes, pessoas próximas, que têm consciência, que repetem histórias, mas não conseguem sair, mudar. É isso que eu ia te perguntar. Como que a pessoa, vamos supor, ela tem uma consciência. E ela já tá tendo a consciência que ela tá repetindo aquele padrão. Como que ela sai desse padrão e por que algumas pessoas não conseguem sair de padrões? Bom, aí eu teria que falar um pouco do meu trabalho, né? Sim, No meu trabalho fica muito claro que as causas vêm de vidas passadas, de memórias de vidas passadas e de ancestralidade. Na verdade, nós estamos falando de duas causas. E muitas vezes, você desconectando uma causa, você resolve a questão. Então, por exemplo, uma cliente que ela veio com a queixa dizendo: olha, ninguém na minha vida me vê. É como se as pessoas me tratam com certo descaso, sim. né? Tanto no afetivo, como no familiar, como os amigos, como no trabalho. E foi muito interessante, nós fizemos uma constelação espiritual, que ela é baseada na constelação familiar do Bert Hellinger, mas eu trabalho em outro nível, porque eu trabalho para uma comissão espiritual, né? Por isso que eu sou uma terapeuta espiritual, Sim. né? E nós desconectamos várias histórias de antepassados, várias, naquela consulta. E ela me mandou uma mensagem, aliás, foi um áudio longuíssimo, que ela me contou que depois disso um monte de coisas mudaram na vida dela. Então, os filhos que não queriam morar com ela voltaram a morar com ela, né? Iniciativa deles. O ex-marido, que nunca mais dirigiu a palavra a ela, de repente mandou uma mensagem convidando ela para ir conhecer a casa nova que ele estava se mudando com a segunda mulher. E ela disse: Meu Deus, estão me vendo, né? Então, no caso, a causa, no caso dela, estava a nível ancestral. E na hora que a gente liberou, resolveu. Mas, às vezes, nós temos que ir para vidas passadas. Né? Como o caso de uma cliente que ela estava obcecada por um grande amor na vida dela. Né? Então, assim, o cara já tinha se casado,
morava em outro país, ela nunca mais ouviu falar dele. Ela se casou, amava o marido, mas pensava naquele grande amor todos os dias, há 10 anos. Fez anos de psicoterapia, tinha consciência, mas não conseguia desconectar. Então, tem coisas que na psicologia, na psicoterapia, você consegue ali identificar e quebrar esse padrão. E tem algumas coisas que você não consegue, que daí tem que ir para a questão ancestral. Isso, Ancestral, e no caso dela, nem foi ancestral. No caso dela, eu fui direto, vidas né, passadas. em vidas passadas. Porque quando abri o campo eu acesso o inconsciente individual da pessoa. O inconsciente dela me diz vidas passadas. Aí eu vou direto e uso a técnica que eu uso para vidas passadas. E desconectou. E fez assim, ó. Desapareceu. Ela nunca mais pensou nele. E não faz muito tempo ela o reencontrou e me mandou uma mensagem. Olha, encontrei o João novamente, por acaso, e olha, foi muito tranquilo. Ela tinha desconectado. Porque tinha virado uma obsessão. A gente desconectou a obsessão. Então, A causa. ela teve a consciência que ela estava ali repetindo alguma coisa e te procurou. Que é alguma coisa nela que estava ali incomodando e precisa saber o que é isso, né? Sim, exatamente. Ela tinha consciência. Isso ela já tinha. Sim. Ela fazia psicoterapia. Ela tinha consciência, né? Mas não conseguia cortar. E no caso dela, tivemos que ir para uma vida passada. Ô, Veri, um exemplo. Quando uma pessoa ela não tem ali, ela não faz nenhuma terapia ou psicoterapia, e ela começa a perceber que tá tendo algum sinal. Quais são os primeiros sinais? Tem algum sinal assim que você pode falar que a pessoa percebe que tá repetindo um padrão? Ué, que nem esse marido que a quarta esposa traía ele. Ele disse assim, não é possível que todas as mulheres do universo traem os maridos, porque não é verdade. Então, esse é um sinal claro que tem alguma coisa ali em Óbvio. relação que tá repetindo um padrão. Sim. Isso tá muito claro. Ou pessoas que entram em relacionamentos abusivos. Então, o primeiro marido batia, o segundo não batia, mas roubou ela. Quer dizer, é tão abusivo quanto, Sim. né? O chefe humilhava ela em público. Então, assim, no caso dessa moça, ela tinha um histórico ancestral com relação à mãe. Ela tinha uma mãe narcisista e ela sempre foi humilhada, né? Durante a infância, a adolescência. Então, que tipo de homem ela atraiu, relacionamento ela atraiu? Ela atraía pessoas que a tratavam mal, porque é isso que ela conhecia. Isso é um padrão É isso que eu ia repetitivo. te perguntar, né? Por que que muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos abusivos, seja amorosos, no trabalho, na família, né? Igual você comentou da mãe narcisista. E aí a pessoa ela acaba atraindo pessoas próximas ao que ela passou, né? Exatamente. Ou padrões de ancestrais, né? Que, de alguma forma, está repetindo a história de uma antepassada, que ela nem conheceu. Isso é comum, é muito comum. Agora, se você for ver vidas passadas, né? Almas que trazem muitas histórias de terem sido escravos, né? Na vida, eles entram em relacionamentos onde eles se submetem ao outro, onde eles se deixam ser abusados, né? Isso pode ir até relacionamentos sexuais, né? Onde eles entram em situações de masoquismo, né? Ou seja, o outro chega a bater neles, neles, e tudo bem, aceita. Porque traz eu digo que são carimbos, né, que a gente tem em nossas almas e a gente repete de alguma forma esses comportamentos, essas situações.
Ô Vera, assim, quais são os principais índices de que eu estou em um relacionamento abusivo? Que você pode estar falando, assim, pra pessoa, tipo, ligar a chavinha, poxa, será que eu não estou passando por esse relacionamento? Sim, maus tratos. E os maus tratos podem ser desde óbvio, bateu, né? Como o não óbvio. Eu já vi maridos que eram uns amores, super cavalheiros, uns amores, carinhosos. Mas quando vi, a mulher estava tendo que sustentar a casa, o cara ficava dentro de casa, né? Sem trabalhar, na realidade, sem entrar com dinheiro. Ela tinha que resolver tudo, né? Ou seja, de alguma forma, isso era um abuso. E ela não tinha aparentemente consciência, porque ele era um amor. E todo mundo adorava, a família inteira adorava ele. Né? Até que ela, muitos anos depois, caiu a ficha. E ela percebeu, porque a insatisfação começou a crescer, 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 a irritação, a frustração, a raiva. E ele dizia assim: mas eu te ajudo em tudo, eu estou sempre aqui. E não era bem assim. Então, isso é uma forma de abuso camuflado, não Sim. óbvio, né? E por que que muitas vezes a pessoa ela não consegue sair desse relacionamento, igual o exemplo que você tá falando, né? Desse relacionamento. Por que que às vezes a pessoa ela fica ali, vamos dizer, digamos que presa a esse relacionamento e não consegue sair? Ou às vezes não consegue ter a consciência que também chega a ser um relacionamento abusivo. As pessoas não têm consciência porque eu sempre digo, na hora que você começa a fazer uma psicoterapia, você começa a ganhar consciência. Eu acompanhei o caso de uma moça em que ela vem de uma família com muito dinheiro, muito poder aquisitivo. E ela tem depressões, ela toma tanto remédio psiquiátrico e ela tem, já teve surtos, síndrome de pânico. E toda vez que ela vem, que a gente começa a trabalhar, fica claro que isso tem a ver com o relacionamento com o pai. Né? O pai é o que mantém o dinheiro e usa isso para manipular a família inteira, porque todos dependem dele. Né? Então, quando ela começa a fazer terapia, começa a perceber que o pai todo-poderoso é o que está abusando da família inteira, né? Ela ganha consciência de que existe uma saída, que ela pode sair disso. Só que ela vai ter que abdicar do dinheiro, Sim. né? Então, é uma escolha. E ela, por exemplo, tem todas as vezes que ela começa a fazer um trabalho comigo, depois de um tempo ela vai embora. Já Com aconteceu você, 3 ela vezes. vai, faz o trabalho com você. Começa a fazer, quando começa a ficar claro e eu abro, eu chego no inconsciente dela e o inconsciente diz, olha, agora vamos fazer uma regressão. Ela sai fora. Ela vai embora. Aí ela volta alguns meses depois. Ela já fez isso 3 vezes. E Né? por que que a pessoa, assim, começa a ter essa consciência e às vezes acaba sumindo? Porque tem um lado dela que não quer mudar. Porque aí vem a questão da mudança. A gente não sabe, você não sabe o que tem do outro lado. Você sabe que você precisa mudar. Mas e aí, a mudança vai ser boa? Geralmente as pessoas esperam chegar assim, está insuportável a situação. Aí eles tomam uma decisão para mudar. Né? Normalmente é assim. Aquilo que você não conhece dá medo, né? E no caso dela, sem dúvida, tem a ver com isso. E como que a gente pode lidar em relação às
pais abusivos, né? Porque tem muita gente que às vezes não tem essa consciência e não tem uma condição de sair de casa. Como que se lida com pais abusivos? Eu vou contar uma história de um cliente que chegou no meu consultório. Ele tinha uns 60 anos de idade. Caramba. Chegou, ele nunca tinha feito psicoterapia. Sentou à minha frente e disse: olha, quem me mandou aqui, agora eu não me lembro se foi uma irmã dele, acho que foi uma irmã dele. E ele contou que ele tinha um pai que sempre humilhou ele, desde criança. E era somente ele, os outros irmãos não. E ele me contou que até hoje ele humilha ele. Então, quando tem festa de família, encontro, aniversários, Natal, o pai dele, que já devia estar quase com 90 anos, humilhava ele na frente de todo mundo. Mesmo com essa idade? Mesmo com essa idade. Ele não tinha mudado nada ao longo dos anos. Meu cliente tinha 60 anos. E o meu cliente disse assim, eu não sei por que ele me trata assim. Eu nunca fiz nada. Né? E foi muito interessante que no caso dele, eu fiz desconexão de padrões, que a gente vai desconectando tanto a nível de memória de vidas passadas, como a nível de ancestralidade. Eu usei essa ferramenta, que a gente consegue trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Fizemos, acho que, algumas sessões, né, para desconectar. E aí, ele um dia me manda um áudio dizendo que tinha havido um aniversário naquele final de semana e que, pela primeira vez na vida, o pai o tratou bem na frente de todo mundo. E em seguida veio a esposa dele se consultar comigo e disse, olha, eu nunca vi essa cena, desde que eu sou casada com ele. Né? Então, se você desconecta da história, né, a causa muda. Se você desconecta em cima, você muda em cima, você muda embaixo. Né? Embaixo somos nós. Essas são as causas, estão em outro nível. Né? Então, a história muda, a realidade muda. Então, só do fato dele fazer essa questão, né, de desconectar, a mudança do pai dele Mudou. Mudou. O pai, pelo visto, chegou a elogiá-lo. Né? A esposa veio uma semana depois e disse, Vera, eu nunca vi isso. O pai sempre tratou mal o meu marido. E sem causa. Então, se você desconecta as causas são ou de vidas passadas ou ancestralidade. Porque as causas se linkam. Ô Vera, você acredita que, vamos supor nesse caso, né? O pai que tratava mal o filho. Você acredita que as pessoas, elas são assim porque elas querem ou porque elas também aprenderam dessa forma? Eu acho que é os dois. Não é que elas não querem. Muitos não têm consciência. Sim. Eu vejo assim, que muitos não têm a consciência que é essa pessoa, mas alguns têm a consciência e parece que mesmo assim continua. Sim. Tem muitos que não têm consciência. Inclusive, se você perguntasse para esse pai, esse senhor de 90 anos, ele ia dizer, mas eu não trato mal ele. Ele provavelmente não teria consciência nenhuma que tratava mal o filho. Tem outros que têm consciência e depois de tratar mal o filho ficam com sentimento de culpa e aí chamam, agradam, mas de repente passa um dia, vai lá e trata mal, né? Critica o tempo todo, mas eu não critico você, é pro seu bem, na realidade está minando a pessoa, o filho ou a filha, né? Porque não para de criticar. E por que você acha que mesmo a pessoa tendo essa consciência, que ela faz isso e ela ainda continua? Ela tem algum benefício de ser assim?
não é consciente. A causa está em outro lugar. A causa está em outro lugar. Isso não é consciente. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Um cliente que veio, homem também, e ele sentou à minha frente e disse assim: eu não acredito em nada do que você faz, mas a minha mulher me mandou aqui. Aí eu dei risada, falei: tá bom. Começamos a fazer o tratamento, a pessoa deita na maca, eu vou falando, iniciando uma meditação, para a pessoa fazer uma meditação. Enquanto isso, eu vou abrindo o campo da pessoa, que significa eu estou entrando em contato com o inconsciente individual dessa pessoa, ou a alma, que é a mesma coisa, né? Para verificar a causa. E quando eu abri, disse assim para mim, o inconsciente dele, disse: precisamos checar a nível de ancestralidade. Ok. Comecei a fazer, porque eu tenho, para trabalhar em ancestralidade, eu tenho duas formas. Tem a constelação espiritual, né? E tem a desconexão de padrões. A desconexão de padrões não é óbvia, enquanto que a constelação espiritual é óbvia, porque é como se fosse uma representação, né? Na sua frente, como se fosse um teatro. A desconexão de padrões não é. Pediu a desconexão de padrões. Desconectamos tanto questões de vidas passadas como de ancestralidade. Quando terminou, né, e muitas vezes eu vejo como se fossem, muitas vezes não, eu sempre vejo, como se fossem filmes na minha frente, telas. E eu vi um antepassado da homem, da linhagem dele, dos homens, que tratava muito mal os filhos homens dele. Ou seja, os filhos. Por quê? Porque ele também foi tratado mal. E porque o avô também foi tratado mal. O bisavô foi tratado mal. Então, as linhagens masculinas tinham essa coisa de eu preciso exigir do meu filho, então exige muito mais, acaba sendo grosso, né? Então, era assim na época e continuou sendo assim. O fato é que esse meu cliente, ele não tratava mal o filho. O filho, desde que nasceu, tinha medo dele. E já estava com 4 anos de idade e não ia no colo. Fugia, se escondia debaixo da mesa. Ele não conseguia abraçar o filho dele. E ele não era assim, ele não era exigente. Mas o filho via o pai como alguém ameaçador. Desde pequeno. Desde que nasceu. Ele não ficava no colo do pai, que ele gritava, chorava. Por quê? Porque o filho recebeu essa informação a nível de ancestralidade que os pais tratam mal os filhos. Não era a realidade, porque o pai tentava abraçar o filho e o menino não deixava. Aí desconectamos essa história desse antepassado específico, desconectamos histórias também de vidas passadas, tinha, acho que alguma coisa, e tudo bem. O meu cliente não viu nada, porque ele estava deitado enquanto eu estava trabalhando. Quando ele se levantou, sentou à minha frente, eu disse assim: olha, pediu para você voltar. Vamos marcar para daqui a 2 semanas? Ele disse assim: olha, eu não vou estar aqui, vou estar viajando, só posso daqui a 3 meses. Que eu vou, sei lá, dar um curso. Eu não me lembro. Sim. Aí eu disse: tá bom. Peguei minha agenda, anotei. E ele voltou 3 meses depois, sentou à minha frente e disse: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o resultado foi, no próximo aniversário da família, o Arthurzinho, de 4 anos, pegou o livro, veio na minha direção, subiu no meu colo, sentou no meu colo e pediu para eu ler o livro. E ele contou que a família inteira, todo mundo congelou, ficou parado olhando aquilo, porque eles todos sabiam que o menino morria de medo dele. E como que eles descobriu essa questão de precisar ter que fazer esse acompanhamento?
Ué, o menino não ia pro colo dele e eles fizeram de tudo. Mas tá, antes deles procurar você, eles tentaram outras formas. Sim. Eles foram primeiro em psicólogo infantil, tiveram os pais várias consultas, foram no centro espírita, foram limpas uma série de questões, e eles foram tentando, né? E eu não acho que um caminho seja o certo e os outros Sim. não. Tanto que eu sempre falo, todos os caminhos vão a Roma, como diziam os antigos romanos. Mas, no caso dele, o que eu tinha, o que eu tenho a oferecer, resolveu a questão dele. E você tem mais algum outro exemplo, Vera, em relação a essa questão de relacionamento, de padrões que se repetiam de algum cliente seu? Ah, eu tenho inúmeras. Ah, eu lembro de uma cliente que ela tinha um problema seríssimo com o filho, porque o filho a rejeitava. Olha que interessante, no fundo é similar. O filho a rejeitava direto. Então ele não queria estar com ela. Ah, domingo, vamos todos comer pizza? Ele sempre saía fora, casou com uma moça, foram morar em outro lugar, não queria, não respondia à mãe, não ia visitá-la. E ela chorava muito, né? E no caso deles, eu não me lembro do detalhe, mas também nós fizemos algumas sessões com ela e Com a mãe. com a mãe, né? Porque ela trouxe essa angústia. Ela não morava em São Paulo, ela vinha para a sessão, saía lá. Eu não me lembro que cidade que ela era, Piracicaba? Não, acho que era. Ela vinha de lá para a gente fazer a sessão. Presencial, que geralmente é mais, eu digo, as consultas presenciais, elas têm uma força maior. É isso que eu sempre percebi no consultório. Então ela vinha geralmente, acho que sextas-feiras. E a gente fez várias sessões e o fato que realmente mudou. O relacionamento mudou e ele a procurou. No aniversário dela, ele apareceu na loja onde ela trabalhava um dia com um presente. Legal. Foi muito legal. Ô Vera, e o que você pode falar para o pessoal que às vezes está nos assistindo e pensa assim, poxa, eu me identifico com esses casos que a Vera tá falando, que você falou que vários deles a pessoa tentou fazer de tudo, né? Foi em terapeuta, foi em psicólogo. O que você pode falar para a pessoa que às vezes já tentou de tudo e às vezes não vê, vamos se dizer, uma luz no fim do túnel, que acha que já está tudo perdido, que pode estar te procurando para estar fazendo esse, né, esse processo espiritual? Tem vários caminhos, tá? Às vezes, a psicoterapia, aquela linha, ela traz a consciência, que nem eu falei anteriormente, mas não muda. Então, tem que procurar outras linhas. Existem várias linhas, inclusive o espiritismo, né? Que trabalham com as causas, né? E desconectam, né? Então, o trabalho que eu faço é um dos caminhos, sem dúvida, né? A gente costuma desconectar as causas e a consequência é uma mudança na vida da pessoa no concreto, normalmente, ou mudança de percepção. Parece que vira uma chave, né? Mas existem vários caminhos, né? Existem hoje em dia muitas terapias e que trabalham de forma diferente. Existem terapias imersivas, existem mesmo a constelação familiar, né? Pode levantar muita coisa com relação às causas, né? Sim. Ô Vera, o que você acha que falta para as pessoas, para elas terem mais consciência
na vida, para tudo, né? Hoje a gente fala que a gente precisa ter mais consciência em relação a tudo, a relacionamento com os pais, a relacionamento no trabalho. No seu ponto de vista como terapeuta, o que que você vê em relação a isso? O que falta nas pessoas para elas estarem mais presente, né, no presente e também ter mais consciência? Eu repito sempre o mesmo. Em primeiro lugar, sejam honestos consigo, né? Em segundo lugar, sejam sinceros com as pessoas à sua volta. Em terceiro lugar, procurem formas de estar mais em contato consigo, para conseguir sentir e saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, quem vocês são, o que não está legal num relacionamento com alguém. Porque se você tá naquele corre-corre do dia a dia, você nem para pensar. Você percebe que tem uma coisinha que está te incomodando, que nem uma pulguinha, né, atrás da orelha, mas você está no corre-corre, você tem que pagar a conta, você tem que fazer supermercado, você tem que resolver isso, resolver aquilo, levar filhos para a escola, e você não para pensar. Então, encontrem um tempinho que seja por dia para estar conectados consigo. Tentem passar os dias no seu dia a dia evitando pequenas mentiras. A gente se acostumou a isso, né? Então não mintam, porque quanto menos vocês mentirem, mais sinceros vocês são consigo. Você acha que as pessoas estão desconectadas de si com essa questão da verdade? E Com até certeza. meio, vamos se dizer, perdidas? Sim. As pessoas estão muito perdidas de si, em primeiro lugar, porque estão muito no externo, né? Então, primeiro, correndo atrás daquilo que elas têm que fazer no dia a dia. E todos nós temos muita coisa para fazer sempre, né? Então, essa é a primeira causa. A segunda, as redes sociais. O pessoal fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro olhando isso, olhando aquilo, verificando isso, olhando aquilo, internet, tarará, né? É outra forma de você ficar no externo. As pessoas acham que são felizes se comprarem um carro X, vestirem a roupa Y, né? E na realidade, elas não param para se olhar. E não estou falando de se olhar no espelho para ver se o cabelo está bonito, né? Eu estou falando de se sentir. Então eu falo, façam meditação. Na internet tem um monte de meditações, mas não adianta fazer só uma. Faça todos os dias. E você vai começar a perceber que você vai começar a se perceber, né? Façam uma psicoterapia ou outros tipos de terapias. Vocês vão descobrir todo um mundo que existe, né? Possibilidades, né? Possibilidades. Você vai perceber onde você está inserido na família. Por que você está repetindo a mesma fala da sua avó, né? Eu já me peguei várias vezes. Tá vendo? Mas é isso, é você, igual você falou, que a gente não para de repetir, né, os padrões, mas quando a gente começa a ter ali uma consciência, eu fico me perguntando, por quê? Tô repetindo aqui, por quê? Mas imagine quem não tem essa consciência, né, Vera? Por isso que eu falo. O primeiro passo de muita gente que me procura nas redes sociais. Eu sempre digo, primeiro passo, façam diariamente meditação. Façam caminhadas sozinhos, sem a melhor amiga, que fica contando um monte de histórias. E na realidade, você tem que prestar atenção em você. E na sua história, né? E na sua história, né? E não se preocupar com os outros. Você tem que olhar para você. Isso não é egoísmo. Isto é crescimento. Isso é evolução. Porque se você percebe que você está preso. Aliás, você só tem como perceber que você está preso numa situação abusiva se você começa a prestar atenção. Se você está no dia a dia, no corre-corre, imagina, você nem percebe direito. Você só percebe que você não se sente muito bem junto daquela pessoa. Mas no fundo não sabe direito por quê. Ô, Vera, e a gente tá falando, né, aqui sobre relacionamentos. Você acredita
que existe alma gêmea? Ah, muita gente me pergunta isso. E como, se existe, né? Como Ah, saber que a pessoa é minha alma gêmea? Já que a gente tá falando um pouco de relacionamento também. não. Almas gêmeas. Então, a palavra já diz gêmeo. Né? O gêmeo são duas partes do um. Né? Almas gêmeas são pedaços da nossa alma, vai? Ou melhor, é como se fosse pedaços do nosso espírito. Eu vou uma oitava superior, não é só alma. São pedaços, ou seja, nós inicialmente, então eu e minha alma gêmea, inicialmente somos do mesmo espírito. Fizemos parte do mesmo espírito, é como se fosse uma divisão. E não são só gêmeas, pode ter 2, 3, 4, viu? Sério? Não são só 2. Então, são pedaços. Né? Enquanto o espírito está evoluindo, né? Então ele passa por uma série de experiências aqui na Terra, na sua vida, para evoluir, ganhar consciência e evoluir, porque essa é a meta de cada um de nós, seres humanos, tá? Uma alma pode se dividir para ter várias experiências ao mesmo tempo. É louco isso, né? Mas assim, Só que deu um bug aqui na minha cabeça. Como assim experiências? Você fala que essa alma pode se dividir para ter várias experiências. Dentro da evolução. Tá? Então, tipo assim, eu tô querendo, vamos colocar como um exemplo a escola, né? Então, eu repeti de ano, e eu queria fazer mais matérias, e eu não dou conta, e tá tudo muito lento, eu quero logo terminar essa escola, eu não consigo chegar lá na rapidez que eu gostaria. Então, imagina se eu conseguisse me dividir. Aí digo, bom, vamos acelerar esse processo? Imagina uma faculdade, vamos acelerar? Eu quero fazer a faculdade em 2 anos, em vez de 4 anos. Então, eu divido. Eu pego um pedaço meu, uma outra Vera, e coloco ela, e ela vai fazer outras matérias, que eu não dou conta, porque eu não consigo fazer tudo. Entendeu? Então, quando chega no final do curso, foi feito tudo. Mais ou menos isso, a nível de alma. São desafios. Assim, a alma se divide para vivenciar situações diferentes que ela precisa para a evolução dela. Então, a alma gêmea não é para a gente encontrar e ficar, eu amo você, porque geralmente mãozinhas dadas, nós somos um. Não. É que quando a gente se fala em alma gêmea, as pessoas acreditam nisso, né? Acho que é isso, contribuir a alma gêmea. Se a alma gêmea, você encontrar a alma gêmea, primeiro que encontrar a alma gêmea é uma coisa muito rara, tá? De acontecer. Segundo, se você encontra, se as duas partes, né, estão no mesmo trabalho, ou seja, com a mesma meta, com a mesma função, elas podem andar juntos. Mas normalmente não é. Normalmente elas têm outros desafios que elas estão enfrentando para poder o todo delas evoluir. Tá complicado isso aí? Não, tá. Eu tô raciocinando, né? Mas porque geralmente é o que eu falei, né? Quando a gente pensa em alma gêmea, a gente acha, nossa, vou achar minha alma gêmea, é tudo flores. Você acredita, assim, como é possível a pessoa, que você falou que às vezes é difícil encontrar, né? A sua alma gêmea. Como é possível você estar mais próximo da sua alma gêmea?
Primeiro que a gente não sabe se a nossa alma gêmea está encarnada atualmente na Terra. Pode ser que a sua alma gêmea esteja atualmente encarnada, mas tem 2 anos de idade, Sim. por exemplo, né? Então, não necessariamente para as almas gêmeas se encontrarem, porque se elas estão vivendo projetos diferentes, elas não vão se encontrar. Você já ouviu, assim, de algum cliente que fala assim, eu acho que eu encontrei a minha alma gêmea? Ou às vezes, o meu filho, parece que eu conheço de outras vidas, é minha alma gêmea? Já ouviu alguma coisa referente a isso? Já, Pode acontecer vamos supor, sua alma gêmea vir o seu filho, seu pai, sua mãe, a não ser só relacionamento? Eu vi isso uma vez. Uma vez. Uma alma gêmea. Mas das histórias todos os meus clientes que às vezes trazem, dizem, eu acho que fulana é minha alma gêmea. Não é. Não é. É raríssimo isso acontecer. Eu trabalho com isso há 25 anos. Eu estou acostumada a ver espíritos, eu estou acostumada a ver vidas passadas, eu estou acostumada a receber informações, né? E eu vi isso uma vez. Tá? Não é comum. Porque aquilo que eu falei, as almas gêmeas são pedaços do mesmo eu lá em cima que se dividem. E tem tarefas diferentes. Então, eles vão por lugares diferentes. Vem fazer, digamos que, propósitos diferentes. Propósitos diferentes. Eles não estão aqui para ficar, como somos felizes, a gente se ama. Presta atenção, hein? Não é isso. Porque a nossa função aqui na Terra não é essa, senão a gente ficava lá em cima. O que a gente está fazendo aqui? Eu acho, muitas pessoas acreditam nessa questão, eu vim aqui só por vir, mas a gente está aqui para evoluir, né? Mas existem almas, aí sim, que têm propósitos similares. Tá. E como os propósitos são similares, eles estão aqui para a gente trabalhar juntos, com um propósito. O propósito pode ser desde, por exemplo, um relacionamento, né? Que os dois têm que aprender a ser carinhosos. Sim. Então, eles se encontram para juntos aprenderem a serem carinhosos e gentis um com o outro, por exemplo. Né? Existem outros que os propósitos são, por exemplo, trabalhar e construir trabalho, ou seja, oferecer trabalho para as outras pessoas, ou seja, ajudar uma comunidade. E você vê o casal super unido, né, construindo uma empresa, construindo empregos para as pessoas. Então, eles têm essa tarefa, esse propósito em comum. Legal. Ficou mais claro. Respondi? Sim. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor e Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Kellen, que faz as nossas sandálias de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Vera, para encerrar, né, gostaria que você deixasse aí alguma mensagem para o pessoal de casa em relação a todo o nosso tema de hoje, né, sobre essa questão de relacionamento e também sua rede social para quem aí, poxa, eu quero fazer uma consulta com a Vera, quero entender melhor, já passei por todas essas situações e às vezes não descubro onde está, né, a causa. Então, pessoal, no relacionamento, o principal é a gente ser sincero, honesto, né? Isso é o principal. A sinceridade, a honestidade é a base de qualquer relacionamento, qualquer um que seja, tá? Então, é essa dica que eu dou. E sejam sinceros consigo mesmos, né? Meu Instagram é Recados da Alma _. Vera, gratidão por você estar aqui no Notcast novamente, por trazer, né, essa questão dos relacionamentos, por trazer mais a questão da consciência, né, de conscientizar quem está nos assistindo. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.